Oi, gente, muito boa tarde. Estamos de volta. E aí, conseguiram os descontos? Deixa eu voltar para a minha câmera especial. Conseguiram os descontos que eu comentei? Depois me conta lá nas nossas hashtags que foi, se está sendo bem, se entraram na feira legal. Tá bem, gente? Voltando para cá. Vamos lá. Vocês estão bem aí, muito bem acomodados, e todo mundo para começar o nosso próximo bloco. Eu estava ali tomando um cafezinho e pensando que faz tempo que eu não esbarro com essa moça no corredor da universidade, essa moça que vai entrar daqui a pouco aqui na nosso bate-papo, na nossa aula. Quando ela se aproxima, a energia dela chega na frente, aliás, já dobra a esquina na frente, de tão maravilhosa que é, de tão grandiosa que é. Ela vem para falar sobre um tema que me encanta. Ela é uma pessoa encantadora, divertida. E ela vai falar para a gente de uma forma e de tal forma que ela domina muito, que é a etiopatogenia da psoríase e tratamentos de terapia capilar. Ela é esteticista, especialista em tricologia, coordenadora de curso de tricologia na Universidade Anhembi Morumbi. Onde está essa linda que é a minha colega de trabalho lá na universidade? Aparece aí, Fabi. Fabiana Padovez, linda. Deixa eu ver você. Adorei ser moça. Mas é o seguinte, Fabi, quando chegam pra gente e falam, sua pele tá boa, é a hora que a gente vende produto. E quando chamam a gente de moça, é nessa hora que a gente vende tudo. Adorei, ganhei meu final de semana, gente. Aqui, ó, pele tratada por Fátima. Isso aí, linda. Uma ótima aula. Minha gratidão sempre, Fabi, de você estar com a gente. Eu que agradeço imensamente pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Lembrando que hoje é só uma prévia do que nós teremos no ano que vem. Isso aí. 2021, simpósio de tricologia dentro do Estética. Quem gosta desse assunto, fica aí ligado, que nós vamos voltar com muitas coisas referentes a tema cabelo e couro cabeludo. Então hoje vai ser só um aperitivo para que vocês saibam o que ainda está por vir. Palco é teu, linda. Bom trabalho. Fiquem com ela, é maravilhosa. Beijo, até já. Então, pessoal, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra. E vamos falar hoje sobre um tema que me encanta, que é psoríase. Pode passar mais um, por favor? Qual que é a ideia da nossa aula aqui hoje? Entender a etiopatogenia, um nome muito rebuscado para processo de formação. Então é sobre isso que nós vamos falar. Por que a psoríase acontece, como ela se forma e quais são os impactos na qualidade de vida e na saúde capilar. E fora isso, estamos aqui falando com esteticistas. Então, obviamente que nós também vamos buscar, dentro do universo da estética, propostas de tratamento para minimizar essa questão. Vale lembrar que a psoríase é um problema crônico. Não existe uma cura, mas nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas através de uma série de recursos que estão nas nossas mãos, que estão ali dentro dos nossos espaços profissionais. Pode passar mais um, por favor? Então, vamos começar entendendo aqui como é que funciona esse processo de formação da psoríase. Só deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, porque senão ele vai ficar incomodando aqui, pessoal, perdão. Só deixa eu desconectar dos lugares que eu estou, que aí fica mais fácil. Espera aí. Pronto. Então, vamos lá. A psoríase é uma doença que cursa com lesões que nós chamamos de eritematodescamativas. O que é eritema? É essa vermelhidão que nós enxergamos na pele, que vocês conseguem perceber na imagem superior da tela. A inflamação, ela leva a esse aspecto avermelhado, dando essa aparência que vocês estão vendo aqui. E essa também é uma doença descamativa. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que essa pele descama tanto, mas na imagem de baixo vocês conseguem perceber essa questão da descamação.
Lembrando que a psoríase ela é uma doença muito interessante, porque ela pode cursar de formas clínicas muito diferentes. Existem pessoas que têm eritemas muito importantes e pouca descamação, enquanto as outras têm muita descamação e pouco eritema, e pessoas que têm uma relação equilibrada entre essas duas características, que é o que a gente pode observar nesse cotovelo, logo aqui na imagem de baixo. Eu tenho a presença de ambas as alterações. Pode passar, por favor, Ju? E, para entender psoríase, nós precisamos primeiro lembrar o processo de formação da pele. Primeiro vamos lembrar as camadas da pele, né? Logo aqui mais abaixo, nós temos uma estrutura denominada derme, derivada de tecido conjuntivo e composta basicamente por fibras de colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglicanos, sendo um dos maiores exemplos dessa categoria o ácido hialurônico. É uma região vascularizada, como vocês podem observar aqui nessa imagem, está muito irrigada pela parte vascular e com isso ela é muito oxigenada e nutrida. E logo acima nós temos uma outra camada derivada de... É um tecido tegumentar, na verdade, né, derivado de ectoderme, e composta por 4 a 5 camadas, depende da camada que nós estamos, da área do corpo que nós estamos falando. Quando nós pensamos em couro cabeludo, em pele do rosto, do corpo, nós temos basicamente 4 camadas, e se pensarmos em palma das mãos e planta dos pés, nós temos uma camada a mais. Pode passar, por gentileza. E só lembrando, pessoal, que a hipoderme, que é a camada de gordura, que hoje nós chamamos de tela subcutânea, não entra mais nas camadas da pele. Hoje nós sabemos que ela tem uma função, entre outras coisas, além do coxim protetor, de contorno corporal, de reserva energética. A camada gordurosa, hoje também se sabe que é uma produtora de hormônios. Então, nós não consideramos mais ela como sendo parte integrante. Antes nós falávamos em 3 camadas da pele, hoje nós falamos só nessas duas, derme e epiderme. E como vocês podem observar na imagem, a epiderme ela é avascular, ela não está ligada à comunicação sanguínea, exceto pela sua camada mais interna, que é a camada basal. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, a camada basal ainda recebe resquícios de vascularização vindos da derme. E por isso, ela é a única camada viva dessa minha estrutura epidérmica. Ali, eu tenho um processo de mitose acontecendo de forma regular e contínua. A camada basal ela é bem fininha, geralmente composta por uma única camada de células, e cada vez que ela se multiplica, a célula que estava alocada ali naquela região é empurrada para a área de cima, para a próxima camada, para o próximo estrato, que nós chamamos de espinhoso. A camada espinhosa é a mais grossa de toda a epiderme, e é aí que começa a acontecer o processo de queratinização celular. Essas células começam a ganhar queratina e começam a endurecer. E nesse processo, a partir de agora, o núcleo começa a morrer. Se vocês olharem aqui na imagem, na camada basal, eu tenho um núcleo bem formado. Conforme ele migra para o extrato espinhoso, granuloso e córneo, esse núcleo começa a se achatar, decorrente desse processo de morte celular. E aqui na camada espinhosa, nós também começamos a ter o ganho de desmossomos. Por mais que muitas pessoas chamem isso de cimento celular, e o que leva à ideia de que é uma estrutura à parte, isso, na verdade, faz parte das próprias células. Na membrana plasmática, nós temos um esquema que lembra muito velcro. De um lado eu tenho a parte lisa, do outro lado eu tenho a parte áspera, e com isso essas células se unem e ficam aderidas. Quando outras células são produzidas lá na camada basal, quem estava na camada basal vai para a espinhosa e quem estava na espinhosa vai para a granulosa. O que vai acontecer aqui?
Agora, essa célula que ainda era bem viva, só tinha começado esse processo de morte celular na espinhosa, ela vai começar a se degradar de forma mais intensa. Todas as organelas que estão presentes nessa estrutura, ribossomos, lissossomos, mitocôndria, complexo de Golgi, começam a se degenerar. E essa célula, como eu disse, então, a partir de agora, começa a se degradar. Os demossomos começam a se desprender para preparar essa pele para se descamar no extrato córneo, e nessa região eu começo a ter ganhos de lipídios. Não são as gorduras vindas das glândulas sebáceas ainda, são lipídios produzidos pela própria epiderme, geralmente ceramidas, derivados de colesterol, que vão começar a impermeabilizar essas células. E, na sequência, essas células migram para o extrato córneo, já totalmente degradadas, degeneradas, núcleo destruído, e agora elas têm um aspecto lamelar. Elas estão totalmente achatadas, bem fininhas, e gradualmente a minha pele se descama, num processo tão lento que essa descamação não é perceptível a olhos nus. Nesse momento, a minha pele está descamando, a sua pele está descamando, mas pela lentidão do processo e por serem células muito pequenas, nós não conseguimos perceber visualmente. Pode passar mais um, por favor? E esse processo de renovação ou turnover celular, ele tem um intervalo de 3 a 4 semanas para acontecer. Entre a célula ser produzida na camada basal e ela descamar no extrato córneo, vão-se aí de 21 a 28 dias. E nas pessoas que têm psoríase, esse processo está acelerado, ele é muito mais rápido, ele acontece de 4 a 7 dias. E aí, adivinha o que acontece? Pode passar mais um? Essas células vão chegar totalmente imaturas na superfície da pele, elas chegam ainda vivas, e com isso, esse processo descamativo não acontece de forma regular. Ao invés das células simplesmente se desprenderem, elas ficam aderidas e inflamadas ali na superfície, como vocês podem perceber aqui nessa imagem. E a descamação, que anteriormente era imperceptível, agora é totalmente visível. Pode passar mais um, por favor? Então, esse processo de produção, essa aceleração, né, no processo germinativo da pele, vai levar a uma desestruturação na epiderme inteirinha. O que vai acontecer na camada basal? Ela está hiperprodutiva, e com isso ela deixa de ser uma camada só de célula e ela passa a ser várias. E a camada granulosa, que é onde eu disse que acontece aquele processo de lipidificação e de morte das células, ela está ausente na maior parte dos casos. E na camada córnea, eu tenho, como eu já disse para vocês, a presença de muitas células nucleadas, vivas, que não estão preparadas para fazer a função de barreira, levando a um processo inflamatório bem intenso. Pode passar mais um, por gentileza? E com isso, gente, essa epiderme ela se torna espessa. Se vocês observarem aqui nessa imagem, do lado esquerdo nós temos a formação de uma pele normal, com uma espessura normal, e do lado direito uma pele psoriática, totalmente espessada. E uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar é que as peles psoriáticas são muito secas. Isso se justifica pela ausência da camada granulosa, como nós vimos anteriormente. Eu não tenho a lipidificação da pele nessas estruturas, nessas áreas acometidas pela doença, e é muito comum as glândulas sebáceas estarem atrofiadas, diminuídas, e com isso eu tenho uma produção de sebo insuficiente, e em alguns exames histológicos nós percebemos até mesmo a ausência da glândula sebácea. Então já fica aqui uma dica. Uma coisa importantíssima no tratamento da psoríase é devolver essa lipidificação, é ajudar essa pele a ter mais gordura.
E existem indícios muito fortes de que a psoríase seja uma doença autoimune. O que é isso? Doenças autoimunes são aquelas onde o meu corpo deixa de reconhecer algumas estruturas como parte integrante. Eu vou dar um exemplo lúdico aqui, só para que vocês entendam. Eu e a Fátima trabalhamos na Universidade Anhembi Morumbi. Todas as manhãs, quando nós chegamos para dar aula, nós encontramos um segurança ali no canto da universidade. E aí a gente saca um crachá, o meu tá aqui, inclusive, eu vou sacar esse crachazinho, aí o segurança pega, olha e fala, ela tem crachá, eu acho que ela faz parte dessa instituição. Eu passo o meu crachá na catraca, a catraca se destrava, eu consigo entrar e o segurança desarma. Ele fala, não, tudo bem, ela pode entrar dentro da universidade. No nosso corpo é a mesma coisa. As nossas células, elas têm uma coisa chamada privilégio imunológico. E isso garante com que elas possam estar dentro do nosso organismo sem serem atacadas pelo nosso sistema de defesa. Nas doenças autoimunes, o nosso corpo perde esse privilégio imunológico e, consequentemente, o meu sistema de defesa, que são os seguranças da AMB, identificam que não existe um crachá e começam a atacar essa estrutura com o objetivo de eliminar essa parte do nosso corpo. Então, quando eu penso numa alopecia areata, o que está sendo atacado é o fio do cabelo. Quando eu penso na psoríase, quem está sendo atacado é a pele, é a epiderme. E nós sabemos disso porque se eu colher uma biópsia dessa pele, eu vou perceber a presença de células de defesa nessa estrutura. Nós temos muitos neutrófilos ali entre os corneócitos fazendo esse ataque. Então, daí a ideia de que a psoríase seja uma doença autoimune. Pode passar mais um, por gentileza? E aqui um artiguinho que foi publicado no European Journal Dermatology em 2019, falando sobre as doenças de pele, em especial a psoríase, e o impacto na qualidade de vida. Por mais que a psoríase, a não ser que seja a eritrodérmica, ela não tenha nenhum tipo de comprometimento sistêmico, o paciente psoriático não está inapetente, não está febril, ele não tem nenhum tipo de complicação orgânica. Mas, como a Organização Mundial de Saúde hoje em dia muito bem traz, saúde é bem-estar físico, emocional e social. E a psoríase, ela prejudica muito essa questão social e a parte emocional dos pacientes. Muitos deles relatam baixa autoestima, relatam distúrbios de ansiedade, relatam depressão, porque o aspecto clínico é muito feio. E quando uma pessoa encontra com um paciente psoriático, geralmente o que elas relatam, o que elas dizem é que elas sentem nojo ou medo de serem contaminadas, apesar da psoríase não ser uma doença contagiosa. Como nós acabamos de ver, todo o problema está no processo de multiplicação celular da epiderme daquela pessoa. Se ela encostar em outra, esse problema não vai ser transmitido. Apesar que eu gostaria de fazer uma ressalva, eu não passo psoríase de um paciente para o outro, eu não pego psoríase do meu cliente, eu não passo psoríase para o meu cliente, mas como essas peles são muito secas, a questão da flexibilidade está totalmente prejudicada e muitas vezes essas peles acabam rachando, formam microfissuras, essas fissuras podem sangrar e aí doenças transmissíveis pelo sangue, como é o caso de hepatite, de AIDS, poderiam acontecer. E esse artigo ainda traz uma outra questão que é muito comum pacientes psoriáticos ainda terem outras alterações de pele, como rosácea, como outras doenças autoimunes, como é o caso da areata, que eu já citei anteriormente, como acne, e o constrangimento social é muito grande, e esse estudo ele traz que esses pacientes gostariam de ter uma pele limpa, porque muitas pessoas associam essa descamação à falta de higiene, e só desmistificando, como nós dissemos, não tem nada a ver com isso daí. Pode passar mais uma vez, por gentileza?
E por que nós estamos falando de psoríase em uma palestra direcionada para terapia capilar? Porque segundo Torres e Toches, que são duas dermatologistas, Torres é a Fernanda Torres, uma dermato brasileira, e a Antonella Tosti, uma dermatologista e tricologista americana, o couro cabeludo é um dos locais mais acometidos pela psoríase. E essa psoríase, ela pode atacar apenas algumas regiões, formando placas, se distribuir no couro cabeludo inteiro e até mesmo avançar pela linha da hairline, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Aqui um aluninho meu que tem psoríase, com toda a área da hairline acometida, e como eu já disse anteriormente, nós podemos ter o predomínio de eritema ou de descamação. O meu aluno, ele tem o predomínio do eritema, nós percebemos a vermelhidão muito intensa, mas a descamação não está tão evidente assim. E existe um problema de psoríase, na psoríase que vai além da pele. Essa hiperqueratinização e esse processo inflamatório crônico, persistente, constante, podem afetar o folículo piloso. E aí, além de ter um problema de pele, eu posso desenvolver algum tipo de perda de cabelo, algum tipo de alopecia, que pode ser localizada apenas em algumas regiões onde as placas psoriáticas estão se desenvolvendo, ou pode ser generalizada, atacar todo o couro cabeludo. Pode passar mais um, Gil, por favor? E segundo os artigos, 50% dos pacientes que têm alopecia, que têm psoríase no couro cabeludo, podem desenvolver algum grau de perda capilar, que pode ser leve, o paciente quase nem percebe, moderada ou muito intensa. E as alopecias mais associadas à psoríase é o eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo desencadeada por esse estresse físico, por essa inflamação, e nesses casos a queda de cabelo se desenvolve em todo o couro cabeludo, e quando esse cliente, esse paciente lava esse cabelo, esse couro cabeludo, ele percebe muitos fios no ralo, quando ele penteia, percebe muitos fios presos na escova, e mesmo no dia a dia esse cabelo está sempre caindo, ele está sempre visualizando essa queda. E em casos mais graves, essa inflamação vai gradualmente destruindo esse folículo piloso, destrói o bulge, que é a matriz proliferativa do pelo, e nós podemos ter a formação de uma alopecia cicatricial, estas irreversíveis, nós não temos como tratar. Daí a importância de tratar, controlar essa psoríase no couro cabeludo dos nossos pacientes e clientes. O que começa com uma simples alteração de pele, se não tratada, pode levar a uma alopecia irreversível. Pode passar mais um, Gil, por favor? E aqui, olha, vocês vão conseguir entender a gravidade que essas doenças podem chegar. Naquela primeira imagem do meu aluno, vocês viram uma psoríase em um grau de leve para moderado. Aqui nós já estamos vendo a doença no seu estado mais avançado. Aqui um paciente com alopecia androgenética que acabou desenvolvendo placas psoriáticas dentro da lesão alopécica, e um outro paciente com toda essa área de hairline acometida. Só queria deixar bem claro uma coisa. Nem sempre um paciente como aquele meu aluno, que tem uma psoríase leve, vai chegar num grau avançado como esse daqui. Algumas pessoas falam, mas só chegou nesse estado avançado porque não houve um tratamento. Isso pode ser verdade, realmente a psoríase começou leve e foi se agravando, se tivesse sido tratada não teríamos chegado num grau como esse, mas existem pacientes que têm psoríase em graus leves, que nunca trataram a vida inteira e que nem por isso chegaram num grau grave como esse que vocês estão vendo aqui. Mas por via das dúvidas, como nós não sabemos qual vai ser o prognóstico, qual vai ser a evolução da doença, percebeu os primeiros sinais, já comecem a tratar para nós evitarmos a formação de alopecia, de psoríase tão grave como vocês estão vendo aqui, e uma possível formação de alopecia, de um eflúvio telógeno ou de uma alopecia cicatricial. Pode passar mais um, Gil, por favor? E a psoríase, ela tem uma avaliação clínica.
Nós batemos o olho, observamos essas descamações, observamos esse eritema e fechamos o diagnóstico. Mas nem sempre é tão simples assim. A psoríase tem uma doença, um diagnóstico diferencial, que é a dermatite seborreica. São alterações que acontecem na pele e que acometem o couro cabeludo e que têm aspectos clínicos muito semelhantes. Dermatite seborreica, para quem nunca ouviu falar, é uma alteração que cursa com excesso de oleosidade, com descamação, presença de inflamação e de micro-organismos. E aí vocês podem estar falando, poxa vida, mas uma das coisas que você disse antes, Padovez, é que na psoríase não existe aumento de oleosidade. Verdade, não existe esse aumento de oleosidade nas placas psoriáticas. Mas muitas vezes na pele da redondeza, do redor dessa placa psoriática, ela é saudável e ela tem produção oleosa que acaba migrando para dentro da placa. Então, por mais que nos livros de dermatologia a psoríase e a dermatite seborreica sejam patologias muito diferentes, no nosso dia a dia elas parecem demais. E se você tiver em dúvida entre uma e outra, existem algumas formas de nós fazermos essa diferenciação. A primeira é a idade de início. A psoríase pode começar em qualquer momento da vida. Enquanto nós ainda somos crianças, durante a juventude, na adolescência, na vida adulta e até mesmo em idosos. E a dermatite seborreica? Não. Como aqui eu dependo da produção de sebo, observem, derma, pele, it, inflamação, sebo. Ela tem uma relação muito forte com a produção das glândulas sebáceas. E essa produção de sebo só começa a partir da adolescência, por influência de um hormônio que nós chamamos de DHT, de hidrotestosterona. Isso quer dizer que a dermatite seborreica só acontece a partir da adolescência. Depois lá da menarca, a primeira menstruação das meninas, nos meninos isso não é tão bem marcado assim, mas em torno dos 12, 13, 14 anos, esses meninos e meninas já estão na adolescência e, consequentemente, já têm a produção oleosa ativada e podem desenvolver dermatite seborreica. Então, se um cliente chegar e disser que essa psoríase, ele não sabe o que é, né? Ele chega e fala, essa alteração começou quando eu ainda era criança. Ótimo. Se começou ainda na infância, isso é psoríase. Agora, se ele disser que começou com 12, 13, 30, 45 anos, eu já estou dentro de uma faixa etária que pode compreender tanto a psoríase como a dermatite seborreica. Então, a questão da idade deixa de me ajudar nesse momento. Outra coisa que poderia me ajudar. A psoríase, o tipo de psoríase que se desenvolve no couro cabeludo, muitas vezes também acomete o cotovelo e o joelho. Se eu pergunto para o meu cliente, você tem lesões em outra parte do corpo? E ele me mostra uma dessas duas áreas, ótimo, carimba que é psoríase. E se ele disser, não, além do couro cabeludo, eu também tenho lesões, eu também tenho alterações, aqui ó, na região de sobrancelha, na região de glabela, na pálpebra, nessa parte da asa do nariz, ou então nas comissuras labiais, na região aqui do bigode chinês, ou no meio do peito. Essas regiões, como são muito ricas em glândulas sebáceas, desenvolvem dermatite seborreica com muita facilidade, com muita constância. Então, se além do couro cabeludo eu identifiquei lesões nessas áreas extremamente oleosas, provavelmente o que o meu cliente tem é dermatite seborreica. Agora, se o meu cliente não tiver lesões em outras partes do corpo, eu voltei a ficar cega. Eu tenho no couro cabeludo, não tenho no rosto, não tenho no cotovelo, não tenho no joelho, eu volto a ter dúvida se é dermatite seborreica ou psoríase. Aí, gente, me sobra um mecanismo que é muito determinante, é uma técnica muito simples, chamada, na verdade é uma observação muito simples, chamada sinal do orvalho sangrante, que eu consigo fazer raspando essas placas, raspando essas descamações, e se eu tiver um sinal positivo, eu vou fechar em psoríase. Passa mais um para mim, Gil, por favor. Deixa eu ser um pouco mais claro. Vamos imaginar que esse daqui é o meu cliente
e que essa lesão foi encontrada na região do couro cabeludo. Na imagem, o que nós estamos vendo é cotovelos e joelhos, tanto na de cima quanto na de baixo. Mas imaginem que essa lesão foi encontrada no couro cabeludo. Eu tenho dúvida se é dermatite seborreica ou se é psoríase, porque, como eu disse, as manifestações clínicas são muito parecidas. Vocês vão pegar uma gaze umedecida em água ou então em um pouquinho de óleo vegetal e vocês vão raspar essa lesão. Vocês também poderiam usar uma espátula de madeira. E nós vamos raspar, até conseguir eliminar toda essa descamação. Tirei essa descamação, eu vou observar como é que está essa pele. Ela só está levemente rosada ou ela está totalmente íntegra. Carimba que isso daí é dermatite seborreica. Porque se for psoríase, eu vou, depois dessa raspagem, encontrar uma coisa chamada sinal do orvalho sangrante, que são esses pontinhos de sangue que vocês observam aqui na imagem, ou essa pele que tem um aspecto muito fino, parecendo que ela vai sangrar a qualquer momento, também conhecida como sinal de Auspitz. Então, orvalho sangrante e Auspitz são sinônimos. Para você vai entender isso aqui agora. Lembra quando você era criança e você caía e ralava o joelho andando de bicicleta, de patins, de skate? Formava uma casca preta em cima do nosso joelho. E nós sempre íamos lá cutucar e tirar essas casquinhas para ver o que tinha por baixo. Vocês lembram que quando nós removíamos essa casquinha, ou a nossa pele sangrava, ou ficava uma camada muito fina de pele, parecendo que a qualquer momento ela ia sangrar? Sinal do orvalho sangrante ou de Auspitz tem um aspecto clínico muito parecido com isso daí. E isso daqui é uma característica exclusiva da psoríase. Então, olha que bacana. Claro que em algumas situações nós vamos precisar de um médico para validar o que nós estamos observando, mas com uma avaliação tão fácil de ser feita como essa, tão simples como essa, nós mesmos podemos identificar e diferenciar a dermatite seborreica da psoríase. Pode passar mais um, por favor, Gil? E como é que nós podemos melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com psoríase? Como eu disse lá no início, a psoríase é uma doença crônica e reincidente. Bastou essa pessoa estar um pouco mais nervosa, o aspecto emocional tem uma ligação muito grande com as manifestações da psoríase, e aliás queria explicar por que isso acontece para vocês. É assim, ó. A epiderme, ela é um derivado de um folheto embrionário chamado ectoderme. Quando nós ainda éramos um feto, estávamos lá na barriga da nossa mãe, quando nós formamos o zigoto, que é a união do espermatozoide com o óvulo, só existiam 3 tipos de folheto: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. A ectoderme deu origem à epiderme, essa camada mais superficial da minha pele, e também deu origem ao tecido nervoso. Isso justifica porque que todas as vezes que eu fico nervosa, que eu fico ansiosa, que eu fico deprimida, as doenças de pele pré-existentes se manifestam com mais frequência. Então, é um problema que infelizmente não tem cura, mas ele tem controle. Nós podemos ajudar essa pele a voltar para o seu estado fisiológico de forma mais rápida. E os óleos vegetais vão ser excelentes aliados aqui dentro desse processo. Nós podemos utilizar óleo vegetal de abacate, óleo vegetal de copaíba, que tem propriedades anti-inflamatórias muito importantes, óleo vegetal de jojoba. E aqui eu trouxe um artiguinho publicado na Phytotherapy Research em 2019, falando sobre o uso dos óleos e das manteigas vegetais na cicatrização de pele, evidências científicas para novas oportunidades em dermatologia. Segundo esse artigo, os óleos vegetais participam do processo de cicatrização, têm propriedades antissépticas, têm ação anti-inflamatória, são antioxidantes, promovem a proliferação celular, aumentam a síntese de colágeno e estimulam a reconstrução dérmica e a reparação da função da barreira lipídica. Tudo isso que eu destaquei em vermelho teria uma ação benéfica direta na psoríase. E aí uma coisa tão simples como um produto natural, o óleo vegetal,
poderia contribuir muito para a cicatrização e para restauração das funções da pele de pacientes psoriáticos. Como é que nós aplicaríamos? Aplica-se o óleo puro. Passa mais um, por favor, Gil. Então, aqui eu deixei uma sugestão de como que nós poderíamos aplicar. São 10 ml de um óleo vegetal, e aqui eu deixei como sugestão o germen de trigo, de semente de uva e o copaíba, porque são muito ricos em agentes anti-inflamatórios e reconstrutores da pele. Nós vamos aplicar no couro cabeludo seco. Por que seco? Porque água e óleo se repelem. Eu preciso que esse óleo consiga interagir com a minha pele, por isso eu não posso ter nenhum tipo de filme aquoso. Deixo 15 minutinhos, mais ou menos, e depois esse cliente no meu próprio espaço ou na sua casa vai lavar e enxaguar esse couro cabeludo. Essa técnica pode ser feita todos os dias, ou se o cliente estiver fazendo em casa, ou se ele vier no seu espaço para fazer esse tratamento, 1 ou 2 vezes por semana seria o ideal. Nós podemos aplicar esse óleo com a própria mão, podemos usar uma pipeta, que seriam aqueles conta-gotas descartáveis, ou então pincéis utilizados na coloração. Então, aqueles pincéisinhos que são vendidos em casas de materiais descartáveis, como Santa Clara, seriam excelentes para esse processo. Pode passar mais um, por favor, Gil? E os nossos queridos óleos essenciais? Gente, eu sou a louca do óleo essencial. Vou mostrar aqui para vocês, ó, agora mesmo aqui na minha sala, eu tenho o meu difusorzinho funcionando, soltando óleos essenciais para me manter concentrada, para me manter atenta, para me manter mais calma. Cada óleo essencial vai ter uma função diferente. Os óleos essenciais, eles são produtos naturais que têm propriedades medicinais muito interessantes, e quando o assunto é psoríase, o óleo essencial de lavanda seria um dos mais interessantes, porque ele tem essa propriedade anti-inflamatória, cicatrizante, hidratante e antisséptica, contribuindo muito para a cicatrização da psoríase. Pode passar mais um, Gil, por favor? E aqui uma sugestão de aplicação. Nós poderíamos misturar esse óleo essencial num óleo vegetal. Os óleos essenciais não devem ser aplicados puros na pele, porque eles são altamente concentrados. E isso faz com que muitas vezes, se usados puros, eles tenham propriedades irritativas. E em algumas situações nós poderíamos até mesmo queimar a pele do paciente utilizando um óleo essencial não diluído. Por isso nós vamos carrear em 10 ml de óleo vegetal. Podem ser aqueles mesmos que eu sugeri no slide anterior, ou então um outro que você goste, e nós vamos colocar apenas 5 gotinhas de óleo essencial de lavanda. Também vamos aplicar no couro cabeludo seco, com a ajuda de um pincel, de um conta-gotas, ou diretamente com a mão. Vamos dar o tempo de pausa de 15 minutos e vamos lavar e enxaguar, normalmente com shampoo, condicionador, toalha. Se você quiser usar o secador, fique à vontade. Se o cliente fizer isso em casa, ele poderia fazer até mesmo todos os dias, no período em que a doença estiver mais atacada. Se ele vier para o seu espaço para fazer esse tratamento, 1 ou 2 vezes por semana, já promoveria aí um resultado excelente. Pode passar mais um, Gil, por favor? E a nossa boa e velha alta frequência? Esse daqui é um equipamento que eu tenho certeza que vocês têm no seu espaço, costuma ser um dos primeiros recursos adquiridos pela esteticista, até porque ele faz parte da limpeza de pele. E eu deixei aqui um artiguinho que foi publicado no Núcleo do Conhecimento em 2019, que traz uma revisão muito interessante sobre o equipamento de alta frequência, seus efeitos fisiológicos, as suas indicações e as técnicas de aplicação. É difícil nós encontrarmos livros ou artigos que falem sobre as 4 técnicas de aplicação da alta frequência, que é o método direto, faiscamento, indireto e cauterizador. Para a psoríase, a técnica mais indicada seria a direta. Nós utilizaríamos o eletrodo em forma de pente, pode passar mais um, Gil?
Porque essa técnica, ela desenvolve uma micromassagem no couro cabeludo que tem efeito anti-inflamatório. Nós poderíamos fazer uma aplicaçãozinha de 10 minutos, 1 ou 2 vezes por semana, com resultados muito satisfatórios. Pode passar mais um, por gentileza? A nossa boa e velha microcorrentes, as esteticistas que já estão na área há mais tempo, com certeza já trabalharam muito com esse recurso. As esteticistas mais jovens, eu percebo que não são tão conectadas com essa tecnologia, mas, gente, isso daqui é um equipamento fantástico. Na minha opinião, não existe um recurso na estética que tenha funções tão amplas quanto a microcorrentes. Eu trouxe aqui um artiguinho publicado no FASEP Journal, agora em maio de 2020, super atual, trazendo as características desse equipamento. Então, a microcorrentes, ela imita os sinais bioelétricos do corpo. É como se a nossa corrente elétrica, a nossa bioeletricidade fosse reproduzida por um equipamento. E graças a essa similaridade, meu corpo não consegue perceber que esse impulso elétrico está vindo de um equipamento. Para o meu corpo, ele está vindo do meu próprio sistema, está vindo da minha própria pele. E a microcorrentes consegue estimular a produção de fibroblastos, aumentar a síntese de ATP, que é a energia celular, e com isso acelerar o processo de cicatrização, aumenta a síntese proteica, normaliza o pH do local tratado, melhora a permeabilidade da membrana plasmática, e além de normalizar a bioeletricidade, todo o tecido lesionado não tem correntes elétricas suficientes circulando na sua superfície, ele ainda reduz a inflamação e promove a cicatrização. Então, maravilhoso. Pode passar mais um, Gil, por favor? E aqui a minha sugestão de calibragem. Quando nós colocamos frequências altas, em torno de 400, 500 Hz, nós vamos ter ações mais superficiais, nós vamos tratar a superfície da pele. Como a psoríase é uma alteração que acontece na epiderme, essa seria a calibragem mais indicada. E a intensidade? Meu objetivo aqui seria normalizar esse processo descamativo, normalizar esse processo inflamatório. Então, eu sugiro uma intensidade em torno de 500 Hz. Se você está acostumado a trabalhar com outras calibragens e já tem bons resultados, pode manter o que você tem, mas aqui fica uma sugestão dos parâmetros mais utilizados lá dentro da Universidade AMB Morumbi e aqui dentro da ATE, que é a minha academia de Tricologia e Estética. Pode passar mais um, por favor? E para finalizar, a aplicação do laser. Trouxe aqui um artiguinho publicado numa revista Expert Review of Clinical Immunology em 2020, acho que esse daqui é um artigo publicado em 2020, isso mesmo, que fala que os mecanismos do laser sobre a psoríase ainda não são totalmente esclarecidos, mas que como o laser vermelho e o infravermelho têm uma atividade de biomodulação e são anti-inflamatórios, eles poderiam ser utilizados em doenças hiperproliferativas, como é o caso da microcorrentes, da psoríase, perdão. Pode passar mais um, Gil, por favor? Agora, a minha sugestão. O laser vermelho visível, ele estimula o processo de mitose. E na psoríase, nós já temos um processo de renovação celular aumentado, mais rápido do que ele deveria ser. Então, pela minha experiência clínica, eu gosto sim do laser, mas eu prefiro o uso do infravermelho, que vai promover essa biomodulação, vai ter esse efeito anti-inflamatório sem estimular as mitoses. Minha sugestão de calibração, 4 joules, afinal de contas, essa daqui é a dosagem mais usual nos artigos científicos, a que tem mais comprovações. Então, vamos ficar aqui dentro desse universo que nós vamos estar trabalhando de forma mais segura. Pode passar mais um, Gil? E esse outro artiguinho, que se chama Revisão Clínica da Fototerapia na Psoríase, ele traz o uso da luz azul. O LED azul, ele é hidratante, ele ainda teria um potencial de controlar a atividade proliferativa dos queratinócitos e modular
as células de defesa. LED azul eu concordo plenamente, gosto muito, uso muito e tenho efeitos muito bacanas quando o objetivo é controlar as manifestações da psoríase. Pode passar mais um, Gil? Minha sugestão também seria 4 joules ou uma média de 40 segundos por ponto. Pode passar mais um? E assim, pessoal, nós vamos encerrando aqui a minha apresentação, até porque já estou estourando os 40 minutos que tinham me dado. Gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês e convidá-los para seguir as minhas páginas na rede social. A minha página particular é o @FabianaPadovez. Lá eu só posto besteira, eu tenho um fraco aí por piadinhas, então se vocês quiserem me seguir. Mas eu tenho uma página profissional e lá sim eu coloco uma série de coisas relacionadas à estética e relacionadas à tricologia, que é o @ATE Cursos, que é a Academia de Tricologia e Estética. E eu tenho ainda um canal no YouTube, que é o ATE Cursos by Fabiana Padovez, onde também nós postamos uma série de informações sobre tricologia e sobre estética. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, agradecer a minha querida amiga e companheira de atividades profissionais, a Fátima, parabenizar os organizadores do evento, Estética, não tem o que falar, né, gente? O maior evento de estética do Brasil, um dos mais tradicionais, e encerrar a minha palestra por aqui, deixando um grande beijo para vocês. E em breve nos encontramos de novo, aguardo vocês em 2021 no Congresso de Tricologia, no Simpósio de Tricologia do Estética. Vai ser um grande prazer encontrar com vocês lá. Beijo, pessoal, muitíssimo obrigada e até a próxima. Olha, ela é uma graça, Fabi, você é um encanto. E o que eu me divirto, que astral, que energia que ela tem. É um encanto de pessoa. Olha, eu parabenizo e agradeço a possibilidade de ter um dia te encontrado e amigas sermos, né? Mas mais do que amiga também, a importância profissional, a forma como você faz a interlocução, a entrega que você faz, tão carinhosa, com tanta competência, com tanta habilidade e humor que é próprio dos grandes professores e dos grandes pensadores. Parabéns, linda. Imagina, Fá, eu que agradeço. E só queria deixar aqui registrado, gente, que antes de ser professora, eu já era muito fã da Fátima. E um dia eu peguei uma fila de quase 1 hora para tirar uma foto com ela. Assim você entrega a minha idade, mas não tem importância. Eu sempre gosto de trazer isso daí. Que honra que é hoje ter o telefone da Maria de Fátima aqui no meu celular, gente. Vocês não sabem, venci na vida. Venci na vida. Linda, linda. Muito obrigada. Linda, dá um beijo na linda Clarinha. Um beijo, fica com Deus. Obrigada. Beijo, linda. Tchau, tchau. Olha, além do que ele é uma grande curadora do nosso simpósio de tricologia, que acontecerá em agosto do próximo ano, durante o Estética. Em breve as inscrições para os nossos simpósios estarão abertas e fiquem com a gente, fica de olho, né? Muito bem. Agora nós vamos receber uma querida, além de muito amiga, médica dermatologista e pesquisadora do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, querida amiga de muitos anos, doutora Schiller Borelli, para falar sobre um novo olhar no que diz respeito ao rejuvenescimento íntimo feminino. Interessante, hein? Cadê minha querida amiga Shirley, linda? Olha ela aqui! Um abraço, Shirley! Como vai, Fátima? Um prazer e uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa experiência de quase 40 anos, Sim. Que eu acredito que seja mais ou menos o tempo que eu conheço você e a sua mãe, que eu tenho a maior honra de ter conhecido e ter trilhado os primeiros caminhos, associando a questão estética à dermatologia, com tanta nobreza, Exato. Com tanta delicadeza ao mesmo tempo. É verdade. Muito obrigada pelo convite, Fátima. Minha gratidão. É um prazer estar com você. Minha gratidão. Ótima aula para você, linda. Me conte todos os segredos. Vou te contar. Beijo. Você vai ficar bem surpresa. Uau, Fátima. Depois vou lá. Um beijo. Até já.
Eu vou falar um pouquinho sobre um novo olhar sobre o rejuvenescimento íntimo feminino. Por que isso é tão atual na atualidade? Na realidade, o que aconteceu foi uma evolução muito grande do rejuvenescimento facial e, ao mesmo tempo, as queixas ginecológicas do envelhecimento não foram acompanhando tanto esse crescimento. O que acontecia? A mulher começou a fazer reposição hormonal, mas reclamava para a ginecologista dela: doutora, eu estou tendo um pouco de perda de urina, um pouco de flacidez. E a ginecologista fala lá em torno dos 47, 50 anos, isso é normal, isso daí é uma coisa que acontece mesmo para as mulheres. Mas eu comecei a olhar para as minhas mulheres jovens, bonitas, sem rugas e com esse tipo de queixa, e entendi que com o tempo elas iriam ficar sem rugas, mas talvez usando fraldas devido à perda de urina que vai ocorrendo devido a essa frouxidão, devido ao envelhecimento do corpo como um todo e dessa área também especificamente. Então, acabei me movendo para essa área ginecológica, que tem também uma interface com a dermatologia, e foi muito bom, porque esse olhar fez crescer tanto o lado da ginecologia, quanto da dermatologia, quanto questões estéticas e de melhora da autoestima das mulheres em todas as idades. E por que houve um aumento tão importante do rejuvenescimento íntimo feminino? Um ponto muito importante foi o uso da depilação. Nós, brasileiras, somos marcantes nesse sentido e fomos referência para o mundo todo, aumentando a área de depilação da região íntima e, com isso, possibilitando a visualização da parte íntima feminina, primeiro para a própria mulher. Também o advento do sexo oral de uma maneira mais livre, o que fez crescer muito o olhar para essa área também foram os selfies de vagina, mulheres mandando para companheiros, parceiros e parceiras, no sentido de estimular a sexualidade, internet, filmes eróticos, a descoberta da anatomia e o aumento da sexualidade também na idade menopáusica e pós-menopáusica. E, na realidade, a gente sabe que a vida sexual ativa aumenta a inteligência, já diz um estudo. As relações sexuais na vida adulta são não apenas importantes para o sexo em si, as relações sexuais, estão impactando em outros fatores, neste caso, na função cognitiva, na própria inteligência, disse o pesquisador principal, Dr. Hayley White, do Centro da Universidade de Coventry para Pesquisa em Psicologia, Comportamento e Realização. Esses pesquisadores das universidades de Oxford e Coventry analisaram 73 participantes, 28 homens e 45 mulheres, entre os 50 e 83 anos, sobre a sua atividade sexual. Destes, 37 disseram que faziam sexo semanalmente, 26 disseram que faziam mensalmente e apenas 10 nunca faziam sexo. Uma pesquisadora lança um livro sobre o consumo erótico feminino. Luciana Walter afirma que produtos eróticos mudam a vida das mulheres, vibradores 1 ou 2. Eu estou fazendo até uma nova aula agora, mostrando que os médicos, naquela época mais tardia, mais lá atrás, descobriram que todo esse frenesi das mulheres, que toda essa descompensação que ocorria perto da menopausa, ou mesmo longe dela, era muitas vezes causado pelo fato das mulheres não conseguirem o orgasmo, e eles, através do toque genital, faziam com que essas mulheres descobrissem os próprios órgãos, o clítoris, a própria vagina, pontos de estimulação, levando ao orgasmo e causando nessas mulheres uma melhora muito grande da qualidade de vida, de bem-estar, provando que todo esse equilíbrio na mulher é muito importante. Claro que, como isso não pode ser feito sempre manualmente, também acabou acontecendo um grande crescimento dos vibradores, que podem ser usados a 1 ou a 2, cosméticos também que esquentam ou esfriam essa área, aumentando o prazer sexual, alguns cosméticos que prolongam a ereção, que anestesiam o ducto anal e que contraem a musculatura vaginal. Então, há um consumo muito grande de produtos eróticos em várias idades, comprovando que a sexualidade passa a ser permitida e é entendida como também uma questão de qualidade de vida e de autoestima. E, afinal, o que a gente busca nessa vulva perfeita? Que ela seja jovem, pequena,
depilada, que o clítoris seja não visível, que os pequenos lábios sejam simétricos e que sejam cobertos pelos grandes lábios, mas é claro que esses padrões mudam com a cultura e o lugar. Não há como se negar que a jovem, principalmente a jovem moderna, ela se depila mais do que as nossas mães, claro, que as nossas avós. Eu atendo cotidianamente mães que vêm com jovens que querem melhorar as próprias vaginas, ainda jovens, porque acham que não está tão perfeita, e a mãe fala, imagina, eu nunca reparei na minha. Mas isso é uma grande oportunidade para que precocemente as mulheres possam tomar conta de si mesmas. No homem, o órgão sexual é muito mais visível, é projetado. Na mulher, é uma dificuldade muito maior que ela tenha consciência do que pode lhe dar prazer e também das próprias patologias que podem ocorrer nessa área. Então, eu valorizo essa busca no sentido médico para que as mulheres sejam valorizadas também do ponto de vista do autoconhecimento. Então, não existe, claro, uma receita de bolo para uma vulva que seja definida como perfeita. Um autor em Nova York definiu várias mulheres, 400 mulheres, projetando molduras das vaginas, provando a grande diversidade que ocorre entre as mulheres com diferentes vulvas. Se essa vagina, se essa vulva é perfeita para essa mulher, se isso lhe dá prazer, se ela se reconhece, está tudo certo. Uma outra questão muito importante é a incontinência urinária e a disfunção sexual. 50% das mulheres têm perda de urina, têm incontinência urinária, e 46% dessas mulheres dizem que seus sintomas afetam a sua função sexual. 40% das mulheres sofrem de disfunção sexual. E vejam só, mulheres jovens, mais de 1/4 das atletas colegiais que nunca tiveram filhos têm incontinência urinária enquanto participam do seu esporte. Então, as mulheres devem ser valorizadas e tratadas em todas as idades. Jovens colegiais, mulheres jovens que querem ter uma melhora do prazer sexual e mulheres na menopausa e pós-menopausa que, por conta da queda de hormônios, vão ter uma alteração de fato na incontinência urinária e, portanto, na própria atividade sexual. Então, valorizem queixas, mesmo que seja o início dessas queixas. As estatísticas comprovam que mais de 20 milhões de mulheres são afetadas por prolapso uterino, lesões por parto e perda de urina. 40% das mulheres sofrem de distúrbios psicológicos da disfunção sexual feminina, mas somente 14% consultam um médico sobre o sexo durante a sua vida. Nós, dermatologistas, somos procurados durante o ano todo pelas mulheres, talvez até mais vezes do que a gente vá ao ginecologista. Isso oferece uma grande chance para nós, enquanto dermatologistas, também acompanharmos essas queixas. Então, é muito frequente que eu esteja tratando alguma outra parte do corpo de uma mulher e eu fale que esses tratamentos são possíveis, que eles existem e que eles podem melhorar a qualidade de vida dessa mulher. A Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos relatou um aumento de 30% na taxa de procedimentos de rejuvenescimento vaginal entre 2005 e 2006. Imagine atualmente. Um estudo indiano mostrou tendência crescente na demanda de produtos estéticos vaginais. A síndrome geniturinária, perda de urina, a frouxidão da vagina, afeta até 50% das mulheres pós-menopausa. E mais de 55% das mulheres com parto vaginal vão exibir sintomas e sinais de incontinência urinária. As principais queixas que nos procuram são a cor da vulva, muitas vezes ela é escura, pigmentada. No Brasil há uma grande mistura de peles, de tons de pele, então a vulva muitas vezes é muito pigmentada, a flacidez dessa área, a perda de urina. Às vezes a mulher fala para mim, não, doutora, eu não tenho nenhum problema na minha sexualidade, eu transo com facilidade, eu tenho uma sexualidade boa, mas quando eu pergunto da perda de urina, muitas delas relatam perda de urina em momentos, estão pulando numa cama elástica, numa festa, quando acabaram bebendo, estão numa pista de dança, reclamam do ressecamento e algumas reclamam, muitas delas, da diminuição da libido.
A coisa vai a um nível tão importante que as próprias atrizes começam a declarar os seus sintomas nessa área. Isso é ótimo, porque como a Kate Winslet, ela fala da própria perda de urina, ela abre a possibilidade de, em se tornando uma queixa tão comum, abrir a possibilidade dessa discussão entre todas as mulheres, não só mulheres artistas e mulheres famosas. E não faltam notícias a respeito desse tema. Notícias que falam sobre o rejuvenescimento íntimo ou vaginal, que vira uma nova obsessão das mulheres, o tratamento com radiofrequência íntima, melhorando muito a qualidade de vida das mulheres que sofrem com a flacidez vaginal. Para levantar a autoestima, o rejuvenescimento íntimo é um recurso importante para a saúde. Rejuvenescimento íntimo pode ser fundamental para a saúde e bem-estar. Rejuvenescimento vaginal reduz dor e infecção. Mulheres superam tabu e encaram laser e cirurgia para ter uma vulva ideal e terem uma melhora da autoestima. Claro que alguns casos são cirúrgicos, quando há uma grande projeção de um grande lábio, quando esses grandes lábios entram dentro da relação sexual, atrapalhando a introdução do pênis na vagina, ou quando esteticamente, de alguma forma, isso atrapalha a mulher. Mas, independentemente das questões cirúrgicas, é possível tratar-se dermatologicamente através de procedimentos não cirúrgicos. Então, do ponto de vista externo, é possível fazer preenchimentos, é possível fazer uso de bioestimuladores que vão estimular o próprio colágeno da paciente, um microagulhamento, termocoração, laser de hérnia de CO2, ultrassom microfocado, peeling, toxina botulínica, quando a perda de urina tem a ver com a musculatura do assoalho pélvico, drug delivery, que eu vi a pessoa que estava falando antes de mim falando de drug delivery. Então, sempre que se rompe o extrato córneo, é possível aplicar substâncias para melhorar a penetração e, com isso, melhorar a qualidade da pele, e o uso de genocosméticos, de cosméticos desenvolvidos especialmente para a área genital. Do ponto de vista interno, é possível utilizar os lasers dentro da vagina. Hoje em dia, esses lasers são robóticos, então é possível introduzir-se o laser na vagina, isso gera um calor que vai estimular um novo colágeno, a neocolagênese, levando então à contração do assoalho pélvico, melhorando a perda de urina, melhorando o prazer, melhorando toda essa incontinência, a radiofrequência, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês com o laser dentro da cavidade uterina, da cavidade vaginal, vai melhorar todo esse assoalho pélvico, e aqui mostrando como antes esse espaço é grande, depois como há uma contração importante desse assoalho pélvico, dessa contração da vagina. Aqui eu quero trazer para vocês uma técnica, uma tecnologia que cresceu muito nesses últimos anos, que é o uso do campo eletromagnético, fazendo uma contração supramáxima no assoalho pélvico. Também pode ser utilizado em todo o corpo, fazendo abdômen, glúteo, braços, pernas, mas aí para mostrar para vocês que mesmo sentando numa cadeira, o campo eletromagnético contrai de uma forma tão importante, num nível que ele engana a contração do cérebro, contraindo ainda mais do que seria possível espontaneamente, ou mesmo com treinamento muito grande, melhorando muito as queixas de perda de urina, de incontinência, de melhora da frouxidão e do prazer sexual. Não há dúvida que o cérebro é o nosso maior órgão sexual. Entretanto, não há uma receita para conseguir gerar prazer em alguém a partir da estimulação mental. Para alguns, é necessário que seja na base daquilo que é a conversa entre os dois, enquanto para outros, há assuntos específicos que excitam. A estimulação do cérebro pode até acontecer de forma fácil, por exemplo, em uma conversa simples. Aqui para mostrar todas as conexões que vão ocorrendo dentro de um papo, às vezes, em que um está seduzindo o outro e não está se havendo nem a percepção dessa sedução, mas isso tudo vai entrando de uma maneira muito subliminar. Mas não há dúvida, o cérebro é o nosso maior órgão sexual. Aí eu quero trazer um pouquinho para vocês dessas curiosidades. Eu dei uma aula também recentemente sobre isso e a plateia ficou encantada com essas curiosidades e eu quero dividir também com vocês.
Veja, um vibrador que guarda as cinzas do falecido e muito mais invenções bizarras. Então, muitas vezes, quando as pessoas falecidas são cremadas, elas podem ser, as cinzas delas colocadas dentro do vibrador, e esse vibrador ser utilizado pela viúva, então, em questão, de alguma maneira fazendo com que haja um contato aí, de uma maneira até fidelizando essa relação. Aqui várias formas de vibradores que então estimulam o clítoris, que estimulam a vagina, vários formatos. Esse que é um dos últimos lançamentos, que é um em forma de sorvete, que ele vai também vibrando e girando. Esse Satisfyer Pro 2, que eu recomendo para muitas mulheres que eu atendo, até para que elas se conheçam. Muitas vezes, para que a gente possa ensinar os nossos parceiros, parceiras, nós também precisamos nos conhecer. Então, muitas vezes a gente acha que é incompetência do outro, mas muitas vezes é o nosso próprio desconhecimento de nós mesmas que faz com que a gente não consiga fazer que o outro também possa nos satisfazer. Então, muitas vezes a gente coloca muito essa questão no parceiro, na parceira, mas muitas vezes é a nossa própria ignorância em relação a nós mesmos que faz isso. Então, o uso dos vibradores, claro, vai dar essa excitação, é muito gostoso, mas é também um bom ato para que as pessoas também possam se conhecer e muitas vezes trazerem para a gente aonde elas têm dor, aonde incomoda, o que não está corretamente localizado ou organizado para essa mulher. Então, eu trouxe como curiosidade, existe um avanço muito grande nessa área, grandes investimentos. Os primeiros vibradores produzidos, eles inclusive eram com manivela, com jatos de água, então uma modernidade muito grande. Hoje em dia, os próprios aplicativos dos celulares podem conter já, de alguma maneira, todo um trabalho que possa ser executado para que essa pessoa, tendo o vibrador, possa ser estimulada. Então, eu realmente acho que não tem fim essa questão dos vibradores. Agora, aonde nós estamos e para onde nós vamos no que diz respeito ao rejuvenescimento íntimo feminino? Os aparelhos passaram a ser robóticos. Antigamente, os primeiros aparelhos que eu utilizei para rejuvenescimento íntimo, o aplicador era enorme, era como se fosse uma gaiola de ferro, era um pouco traumático a colocação na vagina. Hoje em dia, o aperto de um botão para ir e vir na vagina faz esse estímulo de calor, permear as camadas da mucosa e, com isso, haver um estímulo do colágeno dessa área. Os espéculos são anatômicos, esterilizáveis. A associação de tecnologias, juntando, por exemplo, laser, radiofrequência, ultrassom, preenchimento, drug delivery, técnicas que melhoram a qualidade da pele, laser de túlio, laser de picosegundos. Existe uma infinidade tão grande de possibilidades, melhorando tecnicamente essa área, que eu acredito que não haja fim. O advento do campo eletromagnético também veio para ficar, levando a essas contrações supramáximas do assoalho pélvico, do abdômen, do ânus, fazendo então com que essa força muscular cresça e possa ajudar ainda mais a conter esses órgãos dentro de nós e melhorar então a perda de urina e melhorar a contração da vagina. Mas não há dúvida que o que eu quero deixar aqui é um conceito global da mulher. A mulher deve ser vista na sua totalidade, sem que haja preconceitos dessa parte, que também é muito importante. E eu acredito que o conhecimento dessa área vai tornando cada vez mais fácil poder se falar sobre isso e tornar cada vez mais prazerosa e cada vez mais a melhora da autoestima vai se fazendo também, entendendo a mulher na sua totalidade. Por que não? Na conclusão, eu quero deixar então aqui a visão global da mulher e do envelhecimento. Entender que nós não envelhecemos em pacotinhos ou por partes, que o corpo todo vai recebendo essa queda de hormônios, essa queda que a vida também vai nos dando, mas que, por outro lado, o aumento da expectativa de vida vai junto com o crescimento de técnicas, tecnologias, conhecimentos científicos, trabalhos publicados, a possibilidade que nós temos de dividir isso com vocês, que é um grande prazer também, para que as mulheres
e os homens saibam que isso existe, que isso está sendo feito no mundo todo, que os métodos são cada vez mais não invasivos, que não há downtime, que não há um tempo que a mulher precise ficar fora da sua rotina para poder fazer esses procedimentos, que o que veio para ficar é uma associação de técnicas, melhorando ainda mais o resultado final, e que não há dúvida, isso gera melhora da autoestima e da qualidade de vida. Era isso. Muito obrigada por compartilharem comigo esses momentos. Adorei. Muita novidade. E o que é interessante de tudo isso, Shirley, a gente que vem de tantos anos na área da estética, você na dermatologia, tantas parcerias, o quanto existia de tabu nessas questões de falar sobre tratamentos íntimos, né, Shirley? Como isso evoluiu, como se fala com tanta naturalidade, e eu até brinquei aqui com toda a nossa equipe técnica, meninos, fiquem de ouvido e olhos, porque todos aqui ou namoram ou casados, para cuidarem das suas mulheres, inclusive para entender um pouquinho como funciona esse aparelho, né, genital, que é tão complexo, tão rico, tão lindo e que nos dá tanto prazer, não é verdade? E que com certeza começa no cérebro. E realmente a gente fala tanto em empoderamento feminino, como se isso tivesse desconectado também da sexualidade. Exato. A mulher pode continuar sendo o que ela é, o que ela já conquistou, e também valorizando essa parte, né? Como o homem sempre valorizou muito. Exato. A gente quer só que seja igualmente reconhecidos, que essas técnicas possam trazer cada vez mais qualidade de vida, que a gente possa ser cada vez mais feliz, não é? Sim, Fátima? É verdade. Linda, muito obrigada pela sua disponibilidade, parar o seu consultório nessa sexta-feira, porque eu sei que você tem um consultório super atribulado e sempre tão gentil. Mamãe mandou um beijo para você, viu? Beijo para ela também. E não é trocadilho com a aula de rejuvenescimento íntimo, mas foi um grande prazer. Excelente para mim também. Obrigada. Linda, beijo, um beijo. Bom trabalho para você. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada. Bom fim de semana para todos. Obrigada. Linda. Linda. É muita novidade, né? Rejuvenescimento íntimo, quem diria, né? Lá, eu até comentei agora há pouco, quando eu comecei lá atrás, já há 40 anos, ninguém falava sobre esse assunto, era um tabu, né? E viva a liberdade feminina e os cuidados íntimos e pessoais. E agora nós vamos fazer uma pausa rápida de 30 minutos. E olha, agora eu vou para essa câmera. De novo, é aquele segredo que eu falo para você. Aproveita para dar uma volta lá na nossa feira e postar a sua selfie participando aqui conosco. E não se esquece de marcar o @Congresso Estética e as hashtags Estética Academy e Congresso Estética 2021. Até já, e peça os descontos lá que eles dão, hein? Insista. Um beijo, até já. Daqui 30 minutos. Produção, daqui 30 minutos a gente volta às 14h45, espero você até já, tá bom? Um beijo, tchau.